Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Fala. Hoje não estou sozinha, estou muito bem acompanhada. Estou aqui em estúdio, ou melhor, está no Brasil e eu estou em Portugal, mas estou aqui com o Gleison Santos, um empreendedor social e estudante. O Gleison está atualmente a frequentar uma licenciatura em Gestão e Psicologia, tendo também conquistado a Bolsa de Estudos para 2024 no Programa Executivo de Criatividade, Inovação e Empreendedorismo na 4ª maior escola de negócios de Itália, a CUA Business School. No seu percurso académico, participou em diversos grupos de investigação, como o Grupo de Investigação de Teorias da Justiça e Políticas Públicas do PPGD e o Grupo de Investigação de Contratos Empresariais na Liga Académica de Direito Empresarial. Experiências que, na sua opinião, o dotaram de competências sólidas para compreender a sociedade e o mundo dos negócios. Na área do empreendedorismo, é de mencionar que, entre muitas outras coisas, foi uma das pessoas que levou o seu projeto à final da última edição do Explorer da Fundação Santander, sendo feito também parte da Explorer Trip a Valência, o prémio de todos os prémios. Sendo que concorreu ao Explorer com o projeto Feirão do Campo, uma aplicação que simplifica a compra de produtos orgânicos, ou seja, um negócio sustentável que contribui para a obtenção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Atualmente, e já tive de atualizar esta apresentação, foi também vencedor do projeto Florestas Inteligentes, no qual teve a oportunidade de aplicar as soluções desenvolvidas durante um hackathon realizado na Mata Atlântica e na Amazónia Legal. Participou também em vários programas de jovens empreendedores, experiências que lhe permitiram adquirir um conhecimento mais profundo do mercado e a possibilidade de se ligar a outros empreendedores. Como líder, levou a sua equipa até à conquista do 3º lugar a nível nacional no NASA Space Apps Challenge 2022, na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Além de desempenhar ainda a função de coordenador-geral do projeto Rede de Ideias e Talentos, Núcleo de Inovação e Empreendedorismo Júnior. O que é que há mais para dizer, Gleison? Já podemos dar por terminado o episódio? É que, não sei, depois desta apresentação, estou a brincar. Olá, Gleison, seja muito bem-vindo ao Fala Fala e, antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade por estar aqui. Acho que dá para perceber o que eu vou dizendo, este sotaque português-Brasil, português-Portugal, dá para perceber? Ou um bocadinho mais devagar? Um bocadinho mais devagar, se calhar, nas perguntas. Antes de mais, novamente, muito obrigada. E acho que vai ser uma conversa muito interessante aqui. Um empreendedorismo social, já participou no Explorer. Já tenho uma curiosidade já para tirar, que eu estava assim a ver a sua apresentação, a preparar o episódio, e lembro-me de estar a ler a sua apresentação e estar a pensar assim: o Gleison está a tirar 2 licenciaturas, está a tirar uma... É uma dupla licenciatura, como eu estou a fazer? Como é que funciona aí no Brasil e no seu caso? Eu faço 2 licenciaturas. Eu faço uma que é na área de gestão, no caso administração, e eu faço outra em psicologia. E aí eu tenho que conciliar as duas. Curso à tarde psicologia e à noite administração. Ok, são 2 cursos então separados. Eu também estou um bocado aí nesse meio de conjugar as 2 coisas e... Já estás a acabar o curso? Como é que estás a fazer os 2 tipo em regime integral, todas as cadeiras, por exemplo, a cada semestre? Não sei como é que funciona aí. Aqui funciona por semestre. Também. Psicologia é o curso que mais puxa de mim. Eu acho um pouco mais complicado. Mas administração sempre foi muito natural. Eu sempre gostei de empreender, então para mim é sempre um prazer estar estudando. Tipo, é muito natural. Cresci dentro de empresa, né? Minha família tem essa veia empreendedora muito forte, então para mim é muito natural. Então, psicologia é mais um desafio. Eu gosto da parte de psicologia do consumidor, gosto da parte de neuromarketing e psicologia organizacional, então eu faço como um complemento para a administração, para agregar mais valor. Achas então útil haver essa ligação entre as 2 áreas, mesmo por causa do neuromarketing? Sim. Eu também tinha aqui já pensado nisso. Gosto dessa parte do marketing associado às vendas e ao consumidor. Costumas fazer, sei lá, curso? Eu sei que no Brasil tem muito... Às vezes há muito esse lado do marketing e, pelo menos, muitos criadores de conteúdo nessa área que eu sigo são brasileiros. Interessas por essa área? Segues, acompanhas? Fizeste algum curso na área do marketing? Curso sobre social media. Eu tenho lido alguns livros para eu conseguir me inserir nesse mercado. Por enquanto, eu faço alguns cursos, sim, fiz um de fundamentos de marketing recentemente. Eu tenho mais buscado aprender para conseguir ingressar nesse mercado. Sim. E na faculdade? Estás inscrito em todas as disciplinas? Como é que geres os 2 cursos? Todas as disciplinas. Eu consigo conciliar. É muito? Durante a manhã, normalmente
eu faço esse estudo das matérias, eu gosto de fazer sempre links entre as matérias para que se torne mais prático. Sim. Assim eu consigo dar 2 conhecimentos. Normalmente é assim a estratégia que eu adoto para conseguir conter tanto conteúdo. Sim. Que ainda é um bocado, não é? Quer dizer, 2 cursos. Outra coisa, tu tiveste aqui uma bolsa de estudos numa business school na Itália. Como é que funcionou todo esse processo assim da bolsa, de decidir que querias ir para o estrangeiro? Achas importante? Perfeito. Eu consegui essa bolsa no ano passado, né? Logo quando eu descobri que eu ia para a Explore Trip e tudo mais. E já lá eu vamos. vi que era uma maneira já lá vamos falar melhorar essa parte dentro de marketing. Eu sempre gostei de criatividade, inovação, empreendedorismo, criação de produtos, serviços, coisas diferentes. Soluções sempre foi uma coisa que, para mim, é uma paixão. Então, eu gosto de trazer soluções para determinados problemas. Eu acho que esse que é o ponto do empreendedor, né? Inquieto e gosta de transformar a realidade. Basicamente, veio como uma maneira de eu conseguir impulsionar essa minha paixão por soluções. E vais começar para o ano, não é? Vais morar lá na Itália, vai ser online... Como é que vai funcionar? Como é um programa executivo, serão 3 semanas na Itália. No verão? É um programa executivo no verão. No verão. Acho que é muito interessante e vai dar se calhar para aprofundar aqui melhor as áreas, não é? Também que tu estudas. Sim. Estás em que ano? Posso perguntar? Nas faculdades? Estás já a terminar? Como é que é a experiência? Administração, já estou próximo de terminar, falta 1 ano e meio. E agora, quase. Psicologia, eu comecei recentemente. Sim. A gente chama aqui de calouro, então estou no segundo semestre. És caloiro! Vocês fazem a praxe aí? Há praxe? Sabem o que é a praxe? Não sabes o que é a praxe? Acho que não deve haver aí. A praxe é um conjunto de atividades que aqui em Portugal se faz com as capas. Não sei se já viste alguma vez, tipo capas pretas, tipo Harry Potter. Vi na Universidade de Coimbra. Sim, é isso. É mais ou menos isso. Pronto, e então no primeiro ano passas por uma série de desafios ou de atividades. E os mais velhos, que são os veteranos, fazem isso aos caloiros para os preparar para a vida da faculdade, para depois usarem o traje académico. Pronto, no Brasil não há essa tradição. Mas tu estás na gestão, em psicologia, mas eu também li que tu já tiveste aí um bocadinho cheirinho de direito. Verdade ou mentira? Nos grupos de investigação. Como é que isso surgiu, essa vertente da investigação, do direito? O direito empresarial também está muito ligado à gestão e à administração, não é? Logo quando eu ingressei na universidade, eu comecei como estudante de direito. Eu fiz 2 anos de direito. Fizeste 2 anos de direito? Mas eu não me identifiquei com a área. Eu sempre gostei de empreendedorismo. Vou-te fazer uma pergunta só antes de responderes a isso. Estavas em que disciplina quando decidiste assim, vou sair deste curso? Direito às obrigações, processual civil. Eu estou a ter processual civil este semestre. Muito bom. Processual civil, meio calhamaço assim, dos códigos. Sim. Pronto. Todo o ordenamento, assim, para conseguir fazer parte do processo. Assim, nossa, eu hoje, vou sair. Muito bom. Não sabia. E pronto, como é que surgiu então esse grupo de investigação no direito empresarial? Foi já durante a faculdade de Direito? Foi na administração? Como é que foi a experiência? Conta-me. Dentro da faculdade de Direito, sempre tive muito gosto pela área do empreendedorismo. Então, a minha maneira de conseguir de respirar, porque eu me sentia sufocado dentro da universidade de Direito, era dentro de empresarial, que era onde eu me identificava. Então, eu busquei fazer parte da Liga Acadêmica de Direito Empresarial para conseguir pesquisar dentro da área. Da área da gestão. E aí, e aí que eu descobri, não, meu lugar é na administração. Foi aí no grupo e não no processo. Processual. Isso. E o que é que vocês faziam nesses grupos de investigação? Estavam a pesquisar sobre os temas, faziam artigos, papers, como é que era? Isso, a gente pesquisava e fazia artigos. Tinha a modalidade ouvinte, as pessoas que estavam lá só para escutar, mas o intuito mesmo era que a gente investigasse e fizesse artigos. Também posters também. E também tiveste no de políticas públicas, certo? No grupo de investigação? Certo. Também na mesma ótica dos papers? Também na mesma ótica. Então eu acho que tu também tens aqui uma relação muito grande entre a macroeconomia, a gestão e as políticas públicas. Achas que é importante a adoção de políticas públicas na área do impacto social, da justiça social? O que é que achas sobre isso?
certeza, acredito que tanto o governo quanto as empresas elas têm um dever muito grande para contribuir com a equidade e fazer com que a gente consiga trazer mais justiça e fazer com que problemas que hoje para a gente pode parecer inalcançáveis, mas tem uma frase que eu acho muito bonita, as pessoas falam, uma andorinha não faz verão, mas quando uma andorinha realmente quer fazer verão, ela se junta com outras e ela consegue fazer. É verdade. Então, essa questão de a gente não aceitar a realidade como ela é, mas querer transformar a realidade. Acho que esse é o ponto principal. Então, acho que sim, é importante que todas as organizações elas consigam trabalhar para que tragam resultado, para que mudem a realidade. Porque, do contrário, a situação vai continuar a mesma. Mas se a gente conseguir trazer um ponto de retornar, fazer com que as pessoas tenham o básico, o mínimo, que é a dignidade humana, isso é muito importante. E então como é que achas que podemos interligar estas políticas públicas na área da justiça social e do impacto social com o empreendedorismo? Como é que tu visualizas essa relação entre as duas coisas? O impacto social e o empreendedorismo. Eu vejo que quando a gente promove uma solução, a gente promove um impacto em cadeia. Por exemplo, no projeto Florestas Inteligentes, a gente conseguiu fazer com que a moça da agricultura familiar, a dona Ivanete, tivesse acesso a um sistema, por exemplo, que é movido por energia solar, coleta água da chuva. Se você olhar por uma ótica, você faz melhor aproveitamento de matriz energética e também de água. E por uma outra ótica, você economiza o tempo dela, faz com que ela possa ter melhor saúde, condição de vida melhor, né? Uma qualidade de vida melhor. Acho que se um projeto como esse consegue transformar, imagina grandes investimentos nas áreas de saúde, educação, saneamento básico, coisas que são essenciais e que em muitos países a gente vê que há uma carência muito grande. Então, esse paralelo que eu faço. Uma empresa consegue transformar um cenário muito grande, assim como o governo consegue tomar medidas efetivas que transformem um cenário muito grande. Se calhar ligar aqui o setor público com o privado, não é? Porque a fusão dos dois dá o impacto social que nós pretendemos enquanto empreendedores e enquanto também pessoas, calhar, atentas aqui aos direitos humanos e essa questão de sustentabilidade. Eu tenho uma pergunta que toca aqui um bocadinho na ferida, que eu também tenho um bocadinho de experiência às vezes no empreendedorismo social, não é? Já sentiste que havia pessoas, às vezes até em contexto ou de investimento ou de concursos, que não percebiam o que era ser um empreendedor social, que não viam às vezes a relevância, ou nunca sentiste essa estranheza por parte dos outros, assim, tens uma startup de impacto, ou és empreendedor social, nunca sentiste isso, ou já? Às vezes é mais aquela coisa de, nem sei bem o que é um empreendedor social, já sentiste isso às vezes em concursos, ou quando dizes que sou empreendedor social? No Brasil a gente observa muito que quando a gente fala que é empreendedor social, há um certo, assim, bom, empreendedor e social, às vezes a pessoa não consegue fazer o link de que você pode transformar e, ao mesmo tempo, ganhar junto. Né? E gerar receita. Todo mundo consegue ganhar. Você não precisa ser o único a ganhar aqui, você consegue retribuir. E quando você consegue girar essa chave, mostrar para as pessoas que sustentabilidade é importante, que a parte social é essencial, e quando você também incorpora isso dentro de uma boa governança, você consegue resultados muito melhores do que se você tivesse apenas seguido pelo empreendedorismo. O empreendedorismo ele é essencial tanto para uma perspectiva interna, você enquanto pessoa se tornar uma pessoa melhor, mas principalmente quando você coloca no panorama de empresa, porque uma empresa que não adota uma prática voltada para a sustentabilidade e para a parte social, essa está fadada a não conseguir mais ir para frente. Hoje em dia é imprescindível que as empresas não façam isso. Achas que há aqui uma tendência para que os consumidores deixem de consumir de empresas que não tenham essa questão social e de sustentabilidade por trás, ou não vai ser uma realidade? Bom, aqui no Brasil, a gente já vê isso como uma realidade. A gente prefere comprar, por exemplo, um produto que a gente sabe que veio de agricultura familiar, ou observar, não, essa empresa tem um posicionamento e ela não adota certas práticas. Isso é um ponto muito importante, porque a gente consegue ver uma mudança de mentalidade e uma mudança social que traz um impacto.
as pessoas precisam cobrar das empresas para que elas, às vezes, adotem as mudanças. Infelizmente, são poucas as empresas que se posicionam e se antecipam a isso. Algumas vão só pelo movimento de estar perdendo lucro. Isso é muito triste. E então, para ti, o que é um empreendedor social? O empreendedor social é uma pessoa que consegue, com pequenos recursos, fazer um grande impacto. E que competências é que achas que o empreendedor social deve ter? Ou um empreendedor no geral? Tá, estamos nesta ótica de empreendedorismo. As habilidades que ele deve ter? Sim, as habilidades, sim. Acredito que empatia, conseguir enxergar pela ótica do outro é o principal ponto. Quando a gente compreende que não sabe de tudo e não tem aquele olhar absolutista, um olhar colonizador, muitas das vezes, a gente consegue aprender com o outro e, de fato, agregar a solução que ele precisa. É muito do saber ouvir e se conectar com o outro. Acredito que conexão, empatia e, principalmente, posicionamento, porque para você ser um empreendedor social é você se colocar numa posição de desafiar o status quo, desafiar tudo aquilo que antes já foi colocado ali como uma verdade absoluta, mas que, na verdade, não é uma verdade absoluta. Nós podemos mudar esse cenário. E não achas que, às vezes, a ter um posicionamento vai afetar, às vezes, um certo segmento de público? Não vai, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, a Anitta, na questão das eleições no Brasil. Posicionou-se, às vezes, politicamente e mesmo, se calhar, em nível de empreendedorismo social. Defender, por exemplo, os direitos humanos agora no conflito em Gaza. Como é que tu vês essa relação entre, ok, nós temos este posicionamento e temos aqui um público que está alinhado aos nossos valores, mas se calhar estamos a perder também aqui uma margem de mercado. Como é que achas que podemos equilibrar essa questão aqui? Ou não é relevante porque queres é gente que esteja alinhada nos valores? Como é que funciona? Eu sigo do ponto de que o ser humano ele tem que ser colocado em foco. No caso do conflito em Gaza, a humanidade ela deve prevalecer. Quando a gente coloca em perspectiva que são vidas que estão sendo perdidas, é um conflito que, de fato, ocorre, que há uma relação conflituosa entre Israel e Palestina, mas que, acima de tudo, são vidas que precisam de alimentos e são pessoas que passaram por uma situação em que foram sequestradas, estão presas, enfim. O ponto principal é prevalecer a vida, não se colocar com um posicionamento de que um está mais certo do que outros, porque são questões muito... históricas. E com muitas raízes. Sim, com muitas raízes. É necessário que você prevaleça a humanidade, acima de tudo, com certeza. E não achas que... Lá está. Tu a posicionar sobre isso, não achas que às vezes podes perder oportunidades? No sentido em que... Algumas empresas, algumas pessoas, quando adotam certos posicionamentos, podem sim conseguir agregar mais valor ou haver uma perda. Quando nós nos posicionamos como empresa ou como pessoa na rede social, a gente tem uma persona bem definida para quem a gente quer atingir. Então, dependendo do público que vai deixar de seguir você ou que vai deixar de comprar o seu produto, porém, esse é realmente o seu público, era aquela pessoa que estaria alinhado com os seus valores, com as suas crenças, de fato, é uma pessoa que era preocupada com a humanidade. Esse é um ponto muito relevante para se tocar e acredito que, ok, a gente pode perder lucro em alguns momentos. Até certo ponto, dá para se perder. Prevalecer, sim, os valores, as crenças é muito importante, até porque cria uma cultura forte na empresa e agrega um impacto em volta. Se uma empresa consegue mobilizar muita gente, se pessoas que se posicionam na internet também conseguem mobilizar muitas pessoas, acredito que é um impacto em cadeia muito grande. E lá está, também mesmo como empreendedor social, nós queremos o impacto. No fundo, queremos também gerar receita, mas sempre com foco no impacto, não é? Temos sempre isso muito presentes. Tu achas que ter um certo interesse pelos direitos humanos, estar atualizado nessas questões, por exemplo, de Gaza e de outros conflitos, e mesmo pelos ODS, achas que é fundamental para atuar neste tipo de empreendedorismo, nesta área? Ou às vezes são questões de mais... Como é que eu ia dizer? Quase greenwashing, assim... Fica bem. Como é que tu vês essa relação? Fica bem dizer que defendemos objetivos de desenvolvimento sustentável ou é mesmo uma coisa que nós temos que gostar e compreender e quase seguir? Como é que tu vês essa relação para atuar no empreendedorismo social? Eu vejo que... Pergunta difícil. Para gostar, eu acho que para além de gostar, nós devemos de fato fazer isso como algo essencial.
Nós vivemos um momento em que muito se fala sobre mudanças climáticas, sobre problemas relacionados a recursos energéticos, sobre uma infinidade de problemas e questões envolvendo os direitos humanos. Mas se você parar para analisar, quando dizem, nossa, o futuro será distópico, nós já vivemos uma realidade distópica. Chega a ser muito triste. Se colocarmos em panorama, por exemplo, Hannah Arendt, quando diz que há uma banalidade do mal, há uma banalidade de muita coisa, é um fato, porque a gente observa que em muitos momentos a gente coloca uma venda e a gente não consegue enxergar os problemas que estão acontecendo, a crise que está instaurada, e a gente precisa mudar esse cenário. Então, para além de gostar de ODS, gostar de se atualizar sobre direitos humanos, isso é essencial porque isso demonstra muito sobre a nossa realidade, o que a gente pode fazer. A gente tem que estar inteirado sobre isso, porque do contrário, a gente vai simplesmente ser levado pela vida e não vai transformar, não vai conseguir agregar valor. A gente precisa, sim, estar atualizado sobre isso. É uma questão essencial. E hoje no Brasil, principalmente na minha cidade agora, que vai ser a sede da COP30... Qual é a cidade? Essa aqui... Posso perguntar? Belém, Ou o estado? Como é que é? Belém do Pará. Em que estado é que fica? Estado no norte do Brasil. Ok. Belém. E aqui a gente tem essa mudança, né, de estar buscando a questão da sustentabilidade, do social. Há, sim, muitos problemas a serem superados, sim, mas está havendo uma mudança de mentalidade muito grande, muitos eventos acontecendo em torno da sustentabilidade, em torno de você, de fato, fazer esse ganha-ganha e, principalmente, preservar a Amazônia e, enfim... Já lá vamos. Sim. Achas importante, enquanto empreendedor, atuar no local, por exemplo, na tua cidade, ou pensas mais à escala do global? Como é que funciona isso? Sei que também tens o projeto com da Amazónia, não é? Gostas mais de focar nessa questão do Brasil da tua cidade, ou preferes depois pensar numa escala assim mais global? Eu penso em escala global, mas acredito que a gente tem que começar de algum lugar. Então, começar na nossa comunidade é o principal passo. Quando eu ingressei no projeto Florestas, foi assim, fazer um impacto dentro do Brasil, no caso dos dois biomas, né, Amazônia e Mata Atlântica. Primeiro a gente realizou o Florestas, depois foi o Explorer Trip, e expandiu ainda mais a minha mente a possibilidade que eu poderia trazer e agregar de valor. E a gente observa que, embora sejam países diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes, mas alguns problemas ainda permanecem. Então, você criar essa solução, de fato, é uma girada de chave que pode agregar muito. E muda todo um contexto empreendedor, assim, quando a gente se depara com uma outra realidade. Antes, eu tinha um enfoque. Vou apenas atuar na comunidade, vou crescer e vou atuar no Brasil. Hoje eu olho para uma perspectiva global que eu vejo que tem como agregar muito valor. Vocês ganharam agora o prémio, não foi? Na edição das Florestas Inteligentes. O que é que... Estou certa? No que é que consiste o projeto e como é que foi essa experiência de participar nesse concurso? Fala-me um bocadinho sobre isso. Perfeito. O projeto Florestas Inteligentes consiste em 3 etapas. A primeira é a etapa de seleção e depois da seleção a gente passa por uma rodada de masterclass. Nessas reuniões a gente tem contato com as comunidades, a gente consegue escutar qual é a realidade deles, entender o que eles necessitam, também aprender mais sobre bioeconomia, foi o tema desse ano, inclusive, como a gente pode gerar valor, agregar valor para a comunidade. Depois, a gente passa por um hackathon. Dentro do hackathon, há a seleção dos projetos. O peso maior é o da comunidade. Eles conseguem olhar os projetos de cada uma das pessoas que participaram do hackathon e selecionam 3 equipes. Das 3 equipes, a minha foi selecionada. Eu intitulei o nome de Nativa 10. Eu estava na parte de marketing, audiovisual. Nativa 10 porque cada uma das pessoas que estavam compondo o projeto eram de regiões diferentes. Tinha gente de São Paulo, gente do Nordeste, gente do Norte, no caso eu, que estávamos na equipe. E fomos aplicar as soluções que nós projetamos dentro do hackathon. Para Tapiraí, São Paulo, no interior de Sorocaba, a gente desenvolveu um sistema autossuficiente que coleta água da chuva e a parte do sistema elétrico é alimentado por energia solar. O sistema é todo automatizado, então com apenas um clique ela consegue irrigar a horta dela e dessa maneira não ter que colocar uma cobertura morta para conseguir conter a umidade. Isso otimiza o tempo dela, dobra a produção e, para além disso, ela não vai ter problemas
regulatórios, até porque a terra é arrendada, a gente conseguiu trazer uma autonomia maior para ela e uma qualidade de vida maior também, porque antes ela tinha que carregar muitos fardos de peso daquelas coberturas. Coberturas mortas são como se fosse uma grama, no caso, que coloca por cima umas plantinhas. Sim. E depois tem que jogar citronela, que é para não ter incidência de pestes durante a produção. Foi uma mudança de realidade para ela. Para cá, para a Amazônia Legal, a gente criou um processo que consegue retirar frutos de cachos altos, no caso, o açaí, que é muito conhecido mundialmente agora. Mas também nunca provei, por acaso. É bom? Tá bom, pode deixar. O açaí, tucumã, pupunha, coco, todas essas frutas ela consegue coletar com muito mais facilidade agora. E trouxe mais autonomia para elas porque antes eram dependentes dos homens subirem e retirarem, e agora a comunidade de mulheres da Amazônia, o movimento de mulheres das Ilhas de Belém, tem autonomia para conseguir fazer essa coleta. E é muito bom ver que cada uma dessas pessoas mostrou genuinamente que uma dor estava sendo suprida. E, nossa, agora eu consigo fazer isso, eu não preciso mais de ninguém. Eu tenho autonomia, eu tenho independência, e dentro do Florestas, um dos processos também é a replicação. Então, é uma tecnologia aberta dentro do site que as pessoas podem ter acesso, podem fazer a mesma tecnologia, tem estruturas de custos, como faz, de que maneira faz, e a gente consegue agregar muito impacto. Eu acho isso muito interessante. Vocês gostam mesmo de disponibilizar depois os códigos e mesmo todos esses processos assim para o público? Porquê? Pergunto-se porquê é que decidiram fazer isso? É mesmo aquele senso de comunidade, se nós fizermos isto, há quem também possa nos ajudar tipo, a melhorar o que nós desenvolvemos? Como é que surgiu essa decisão? A tecnologia ela fica aberta e disponibilizada no site, porque para além de as pessoas de fora poderem ter acesso à tecnologia, para que a própria comunidade tenha a sua independência e no momento que ela quiser fazer novamente, ela não fique presa a nós, mas ela mesma possa ter sua autonomia para poder replicar e poder fazer outros. Por exemplo, como era uma ferramenta, aquela de tirar os frutos, ela consegue replicar a ferramenta para várias outras pessoas da comunidade. A mesma coisa o processo de irrigação. Você consegue fazer esse processo, são materiais simples, o custo é muito baixo. Então, o foco mesmo era na solução. Para você ter uma noção, aqui no Brasil, é difícil mensurar em dólares, mas a solução da irrigação ficou por 1.200. Imagina, uma placa solar, um sistema de reservatório por um valor muito baixo. Eu acredito que daria uns $150, 200. Estavas a falar dessa questão também das mulheres não dependerem dos homens. Vocês, nessas reuniões que vocês tinham, certo? Estou certo? Tinham reuniões durante o projeto com os membros das comunidades, correto? Que necessidades, para além dessa, foco da igualdade de género, por exemplo, e na acessibilidade a certos serviços e meios, que necessidades é que vocês notaram que essas comunidades tinham? Perfeito. Para a situação de Belém, mais em específico a Ilha de Cotijuba, a gente notou a questão da necessidade de uma autonomia para fazer a coleta, mas também uma questão de segurança. A gente, para fazer uma coleta de açaí, você não utiliza ferramentas, você sobe com uma peconha que coloca na perna, não vou conseguir explicar o que é uma peconha, é quase um lenço que você coloca na perna e você vai subindo. E você faz a retirada desse fruto, porém a árvore pode quebrar. Ela pode partir, vai ter o problema de quebrar a árvore, mas principalmente o problema de perder uma vida. Ou essa pessoa, das subidas e descidas, quando você pega um cacho de açaí, você tem que descer com ele na cabeça. E nessa descida, você causa problemas de coluna. A gente validou isso com profissionais da fisioterapia, a gente entrou em contato com outros profissionais para poder fazer com que essas soluções se tornassem de fato reais, mas sempre por um olhar de entender como funciona a realidade deles. Ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem que fazer isso depois. De que maneira a gente pode mudar esse panorama para que seja mais fácil, para que eles tenham saúde, qualidade de vida. A mesma coisa a gente pensou para Tapiraí, quando ela ressaltou que para pegar e fazer todo esse transporte, essa cobertura morta, era um cansaço muito grande, era uma distância muito grande para poder fazer esse processo.
Então a gente pensou, cara, como a gente pode otimizar o tempo deles? Como a gente pode causar uma autonomia, automatizar um processo ou tirar a dificuldade do processo, trazer mais segurança? Tanto é que a gente conseguiu, a gente obteve, é muito tranquilo para fazer a retirada do fruto e é muito tranquilo para fazer a irrigação. Hoje em dia ela não tem mais ambas as comunidades. Não há necessidade de passar por problemas de saúde, porque agora a gente conseguiu trazer uma qualidade de vida para elas. Vocês validaram todos os processos e mesmo a ideia junto de profissionais e também junto da comunidade, correto? Também da comunidade? Ok. E agora falando aqui, também estavas a explicar dos materiais que utilizavam, correto? Achas que foi importante usar esses materiais como o alumínio, o ferro, os equipamentos de corte, sendo materiais de baixo custo? Podemos falar um bocadinho mais sobre isso? Foi mesmo uma missão vossa trazer esse tipo de materiais mais acessíveis ou foi uma consequência natural do que necessitavam para o projeto? Na verdade, a ideia do projeto era que a gente conseguisse reduzir o menor custo possível, mas agregando, claro, qualidade. Ou seja, a gente poupar para que na próxima edição a gente consiga causar mais impacto. E a gente pensando nesse quesito de conseguir agregar e ao mesmo tempo ter que buscar materiais que tenham grande durabilidade, a gente foi validando com a comunidade e fazendo essa busca. A gente no início pensou em fazer a vara com bambu, só que a própria comunidade disse, olha, para fazer com vara de bambu isso vai dar muito mais problema, pesa muito. Ok, então como a gente pode fazer diferente? É um lugar que tem acesso à praia, com certeza vai oxidar se for ferro. Não, vamos buscar o alumínio. O alumínio é uma alternativa que é essencial, dá para fazer. Depois vai buscando, nesse sentido, a gente vai conseguindo trabalhar materiais. A mesma coisa para Tapiraí, a gente pensou, tá, ok, a gente vai criar um processo de irrigação inteligente, mas a gente vai usar a energia dela? Não, ela já não tem os recursos, mas... E a renda? A gente precisa fazer com que eles não gastem mais. Eles têm que ter autonomia, eles têm que ter o melhor do produto final. A gente tem que entregar para eles uma solução sem que aumente ou mude uma realidade que eles já têm, só facilite a vida deles. Então, foi aí que a gente pensou, tá, ok, a gente pode fazer um reservatório como? Olha, se a gente comprar uma caixa d'água, é X valor, mas se a gente comprar duas, a gente consegue abater, não vai ficar caro. É mais antes pegar duas caixas, conectar, tá, com que caixa d'água dá pra... com que placa solar dá pra fazer? Né? E a gente pegou e colocou, tá, dá pra usar essa placa solar de tantos volts para conseguir, utilizando uma bomba pequena, não precisa uma bomba grande. Então, sempre pegando a expertise dos profissionais da área que trabalhavam com engenharia, também entendendo, né, a realidade e sempre fazendo esse link onde agrega valor e a gente conseguia achar os materiais essenciais para conseguir fazer. E então e a trip? Foi visitar a cidade? Foi passear? Foi comer bem? Ou foi trabalho? Essa é a questão. Foi trabalho? O que é que fizeram nas atividades com a Fundação Santander? Como é que foi mais ou menos? Nós tivemos algumas rodadas de apresentação. Nessas apresentações dos palestrantes, a gente pôde fazer, eram workshops, né? Então, palestra e mão na massa. Sempre palestra e mão na massa. O que a gente pode agregar? E fomos modelando cada vez melhor e deixando mais enxuto, porque o ponto principal do Explore, que, sob a minha visão, é deixar o seu projeto mais próximo do mercado e o mais viável possível. E, paralelo a isso, você consegue ter, né, esse contato com as outras equipes, mas principalmente com os mentores que vão estar lá para te ajudar a melhorar o seu projeto. Então, após os workshops, tem as rodadas de mentoria, que nessas partes de mentoring, que a gente se reúne com pessoas de diversos lugares, tinha gente da própria Espanha que pôde me auxiliar, teve pessoas de Portugal, inclusive um abraço para a Ruth, um amor, e também teve outros brasileiros, Cláudio, Felipe Peso, Valêncio, que estiveram ajudando. E sempre foi muito bacana a troca, a gente pôde aprender bastante. É muito bom a gente... Essas pessoas, tipo os mentores, também estão a participar agora nas edições online, certo? Nos webinars? Sim. Ok. Sim. Sim.
vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Eu já tive com o Kiana e com o Cláudio também, gostei bastante. Poder conhecê-los foi um ponto alto, assim. Eles são pessoas maravilhosas, é muito bacana ter essa troca, conhecê-los. E é muito gostoso quando a gente vê alguém do nosso país lá. Então, fiquei muito feliz em conhecer tanto Cláudio, quanto Valência, quanto Felipe. Porque são pessoas que vieram daqui. E mais do que isso, vieram da região Nordeste. Porque normalmente o eixo Sul e Sudeste é que prevalece aqui no Brasil. E Norte e Nordeste tem que se provar muito para conseguir conquistar outras oportunidades. Sentes muito isso aí nessa realidade? Sim? Sim, bastante. Mais o interior, não é? Assim. Sim. A gente, embora seja uma cidade grande, tenha muitos recursos, para falar a verdade, uma das cidades mais ricas do Brasil é Belém. Porque o ramo agro gira muito em torno aqui e empresas de mineração, empresas... além de empresas de ramo agro, empresas de ramo de mineração, também tem a parte empresas de jurídicas, consultorias, enfim, que agregam muito e tem muito retorno. Então, sim, aqui eu digo que Belém, Castanhal, também outro polo industrial que tem bastante, agrega bastante. E a pergunta de milhões é, como é que se faz para chegar à final do Explorer? Eu quero saber! O que eu posso falar para você é, tenha sempre em foco um projeto enxuto. Às vezes a gente tenta abraçar o mundo com as pernas, mas não é possível. A gente tem que sempre manter uma linha de ser o mais efetivo possível e não tentar abarcar muita coisa. Seja foco na solução, foco no principal, no que é essencial do seu projeto, na essência. Esse é um ponto. Outro ponto é financiamento próprio. Se você não tem a própria... Como posso explicar? Se não acreditas, se não arriscas. Se você não investir no seu próprio projeto, por que eu colocaria dinheiro ali? Então, você adotar esse ponto. Não, vai ser bootstrapping, eu vou financiar. Ótimo, isso já facilita também para que o projeto ele ganhe. Outra questão é, às vezes a gente utiliza palavras que são de muita grandiosidade quando vai redigir um texto. Seja o mais direto possível e sucinto. Imagina que você tem pouco tempo, né, para fazer o pitch, comunicar a ideia, né? Então, seja direto, seja franco. Olha, faz isso. É isso, os nossos valores são esses. E as coisas funcionam. Vai dar certo. Como é que foi o trabalho, assim, nos grupos? Como é que se chamava o teu grupo? Posso-te perguntar? Lembras-te ainda? O grupo com toda a gente, dos outros participantes? Sim, do WhatsApp, com os outros participantes, sim. Lembras-te? Calma. Você fala... O meu é o grupo Autoconfiança. O contato com todos. Sim. Sim, a gente tem um grupo no WhatsApp, inclusive a gente ainda continua conversando. Muito a troca, o contato, conhecer pessoas, eu conheci pessoas maravilhosas e mantive amizade com elas, isso que é o essencial. É muito bom você saber que você tem um amigo em cada canto do mundo. Assim, fazer networking. E falar, olha, posso falar com essa pessoa e ela vai me atender, entendeu? Que isso é muito bacana. Tem pelo menos uns 4 amigos em Portugal, 5 agora com você. E para outros lugares, Uruguai, Chile, Argentina, México, Estados Unidos, Reino Unido, enfim, é muito bacana. E é muito bom também se sentir abraçado, porque no final, como eu disse, a gente conversando, olha, vem pro meu país, quando você vier, você vai ser bem recebido. Esse é o ponto alto, assim. Você se sente bem, você literalmente vive como se fosse uma família ali. E vira, realmente, a família Explorer, né? Muito bom. Eu ia-te pedir para falares um bocadinho sobre o teu projeto, mas já que falaste de Portugal, vou pegar nisso antes. Estás a pensar em vir para Portugal ou isso não se pode falar aqui? É para cortar, para fazer censura ou... Sim, eu planejo ir para Portugal fazer o meu mestrado. Eu estava estudando ou fazer um mestrado em Sales Management ou fazer um mestrado em Marketing. Mas acredito que o Sales Management me ganhou pela Porto Business. Então, quem sabe... Marcelo do Porto! Depois gravamos um episódio aqui no Porto, ao vivo, em vez de ser por chamada. Voltando, já que fizemos estes parênteses, já que estamos no Fala, vamos conversando, como se estivéssemos a beber um café, por exemplo. Vamos voltar aqui ao projeto. Acho que ainda não me explicaste o que é que consiste o teu projeto, o Explorer. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim.
O nosso projeto conecta microempreendedores de produtos orgânicos com pessoas, com o consumidor final. Então, o que é que nós fazemos nessa relação? Nós conectamos os orgânicos, hortifrutis, pequenos mercados, com o consumidor final. O consumidor final busca produtos de qualidade, ele busca a origem do que se consome, e os hortifrutis têm exibidos com mais visibilidade e crescimento de venda. Mas se a gente criasse uma plataforma em que a gente atendesse os interesses das duas pessoas, do consumidor final e das empresas, foi assim que a gente pensou a solução. Mas onde entra o impacto? Para se vender na plataforma, para se aumentar de fato as vendas, você precisa estar de acordo com uma série de requisitos que nós cobramos desse hortifruti. Um deles é o trabalho decente. A gente não coloca pessoas dentro da nossa plataforma que não estejam alinhadas com o seguinte. Digamos que você tenha um hortifruti e o seu fornecedor ele trabalha com mão de obra infantil, trabalho análogo à escravidão. Você não vai entrar, não vai funcionar. Se você tem um hortifruti, mas o seu fornecedor ele não está atento à sustentabilidade, vamos fazer um impacto em cadeia e quando essa pessoa parar de utilizar esse fornecedor e os outros também, vai chegar um ponto em que esse fornecedor, de qualquer forma, ele vai ter que mudar as práticas dele. Porque, do contrário, não vai dar certo. Não vai vender aqui. Então, esse foi o ponto. Um contrato que rege essa ponte, que você saiba o que você está consumindo, você saiba que está tudo de acordo. Quanto a orgânicos, que é o foco principal da venda, a pessoa vai ter, de fato, parecer veio da fazenda tal, vai ter um QR Code na caixinha, onde ele vai receber. Transparência. E veio da fazenda tal, práticas tal, e isso é perfeito. Porque dessa maneira ele consegue, de fato, atingir o produto de qualidade e a origem, e o outro, que é as empresas, vão conseguir ter esse aumento de receita, visibilidade, tudo o que o nosso projeto se propõe a fazer. Achas que é importante ter essa consideração e essa transparência nos negócios? Mesmo para o público, para o consumidor? Foi um dos fatores logo que vocês quiseram, vai ter que ser isto? Ou foi surgindo? Não, foi o ponto principal. De início a gente já pensou isso. Isso é até uma história engraçada. Eu conheci um lugar chamado Mercado Novo em Belo Horizonte, que é um mercado onde você encontra de tudo, mas cada coisa ela tem uma excepcionalidade. Você não consegue vender lá dentro se o seu produto não for diferente. Então, tipo, se eu vender orgânico, de um jeito eu tenho que vender orgânico diferente para poder entrar. Então, pensando nessa dinâmica de mercado novo, eu falei, cara, seria interessante se tivesse um mercado novo digital. Então, foi começando assim. E quando eu visitei a Nestlé, em São Paulo, eu me apaixonei pelas políticas de ESG e principalmente sobre rastreabilidade. E foi nesse ponto aí que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero que o meu projeto, ele traga a mesma coisa. Eu quero saber o que eu estou consumindo. Eu quero saber de onde está vindo. Eu quero saber se, de fato, aquilo ali é orgânico. Eu quero saber se não há mão de obra escrava, se não há trabalho análogo à escravidão, se não há trabalho infantil. Porque é importante. E, às vezes, a gente nem percebe. Algumas pessoas só querem ver preço, mas eu quero ver o valor. Eu quero ver o valor humano e eu quero ver o valor sustentável daquilo. Eu acho isso muito interessante, realmente, e acho que, lá está, era o que nós também estávamos a falar no início do episódio, é mesmo essa questão de as novas tendências de negócio e para a nossa geração vai ser uma realidade, mais cedo ou mais tarde. Estavas a falar que lançaram também a aplicação, não foi? Vocês lançaram um produto mínimo viável, correto? Como é que funcionou? Testaram o produto? Já esse MVP, tiveram feedback ou foi só numa ótica de ok, nós temos aqui este projeto, temos esta ideia e já fizemos isto para mostrar depois num pitch ou num Explorer, porquê criaram assim e qual foi o processo? Nós temos sim um protótipo de aplicativo. Eu e o meu melhor amigo, nós somos da área de business, então não entendemos nada de tech, então procuramos pessoas que entendiam do assunto para estar desenvolvendo e estar em consonância. Essa foi a parte, né, da criação, mas no quesito MVP, a gente validou com a aplicação, né? Lógico, a gente criou as telas e foi fazendo toda a interação, mas para além disso a gente pensou uma forma de conseguir fazer sem se depender da aplicação, porque a gente sabe que para fazer uma aplicação custa muito caro. E isso aqui, se for para a minha realidade, de 30 a 70 mil. É muito dinheiro. Então, como a gente consegue fazer isso com uma landing page e um forms? E validar a ideia?
porque o intuito mesmo é conectar. Então, eu consigo conectar sem necessariamente ter um app, mas o app por futuro é essencial, porque assim dá mais comodidade, dá mais praticidade, e a gente já mapeou isso. Mas o MVP é prático, nesse sentido. Landing page, forms, mercado. Eu acho que isso também é muito do que é ser um empreendedor, não é? Com os recursos que nós temos, dizer aqui, nós temos esta ideia, mas nós já fizemos algo. Eu acho isso muito interessante. E vocês depois agora querem implementar e querem arranjar financiamento para desenvolver a nova app? Vão pensar fazer? Com o futuro do projeto? A gente quer partir das vendas das caixas, né, dos produtos orgânicos, a gente reinvestir todo o lucro para desenvolver o aplicativo final, né, o funcional. Porque o protótipo ele funciona com a front-end, né, a parte que você consegue ver toda. Tem todo um trabalho de back-end para ser feito. Então, a gente conseguiu abater muito do valor da aplicação com o front-end, mas ainda falta toda essa realização de back-end. Para isso, a gente vai utilizar o capital que a gente for ganhando, né? Vai ser investido. A gente não busca o financiamento por enquanto. Pronto, entra um bocadinho por dentro dos modelos de negócio, mas vocês são uma empresa de impacto social. Vocês pretendem usar os lucros para reinvestir nesse impacto social e na vossa empresa, no vosso projeto, a 100%? Ou pretendem depois distribuir lucros? Como é que estão a pensar fazer isso? Também referiste agora um bocadinho. Antes do Explore Trip, a gente tinha um trabalho de que a gente ia estar colocando a mão na massa junto. Mas a gente percebeu que a gente poderia perder muito do posicionamento estratégico para conseguir abarcar isso. Então, uma das estratégias de como a gente consegue trazer mais equidade e mudar o cenário é destinar parte da renda para poder, sim, de fato, ter essa transformação. E a gente definiu que pelo menos 10% do que a gente ganha vai para o movimento de mulheres das Ilhas de Belém, para que elas consigam o seu empoderamento, né? Então, cumprindo com a parte das ideias de empoderamento feminino. Um ponto interessante para se ater. Às vezes a gente coloca que cumpre com as ODS, mas vocês têm que colocar os pontos específicos das ODS que vocês cumprem. Não é simplesmente colocar uma ODS e falar eu cumpro, porque senão você está cumprindo tudo. E não é tudo, é só umas partes. E quem sabe não surge uma parceria com a Soul Digital? Bom. Olha, queres deixar as páginas dos teus projetos e das tuas páginas pessoais para as pessoas irem procurar um bocadinho melhor? Queres fazer aí esse marketing? Se quiserem me buscar no Instagram, Gestor G Santos. Se quiserem saber um pouco mais sobre o projeto Florestas, tem o Florestas Inteligentes, @florestasinteligentes. Se quiserem saber em específico do projeto que a gente desenvolveu, é @nativa10. E no caso do projeto que a gente desenvolveu no Santander é Feirão do Campo, @Feirão do Campo. Você já acessa também. Depois também vou deixar tudo nas minhas páginas. Tenho aqui uma pergunta quase conclusão. Como é que se gera fazer tanta coisa, não é? A mim às vezes perguntam-me assim, quantas horas é que dormes por noite? E eu assim, eu não te faço essa pergunta, mas faço, como é que geres isto tudo? Projetos, 2 faculdades, algum truque, alguma dica de produtividade lá para casa, para quem nos está a ouvir? Gestão de tempo é essencial, mas principalmente saber linkar as áreas. Você não entrar simplesmente perdido, mas saber, isso aqui se encaixam, eu posso fazer esses links, você consiga otimizar muito mais tempo. Saber utilizar ferramentas no seu dia a dia. Hoje em dia, existem muitas ferramentas que podem ajudar, inclusive o ChatBing pode ajudar bastante, para que você consiga otimizar seu tempo. Usas o Notion, usas o Google Calendar, como é que tens aí alguma dica de produtividade? Google Calendar, sim. Google Calendar. Eu ainda vou aprender a usar direitinho, mas é muito essencial. Eu vejo muitos amigos que utilizam e dá muito certo. Trello para alguns trabalhos também. E os próximos passos, quais são? Os próximos passos? Mestrado em Portugal? Se tiver algum outro projeto, um mestrado. Ótimo. Antes de passarmos às recomendações da semana, não é? Que também trouxeste aí algumas dicas culturais para nós, correto? Sim. E até porque, infelizmente, o nosso tempo já está a acabar e também já falamos um bom bocado, vamos ser honestos. Nós temos aqui um programa em Portugal que é o Alta Definição, em que o apresentador, no final das entrevistas, diz assim aos seus convidados: o que dizem os teus olhos? Eu não digo isso, mas pergunto: quem é que és? Quem é o Gleison
nas tuas palavras. Um inconformado? Só essa descrição? Não, eu sou um inconformado, porque eu vejo que eu consigo agregar valor e eu chego e falo, não, eu vou transformar isso aqui. Eu gosto de mudar a realidade. Eu gosto de... Isso me motiva, isso me move. Ver uma situação e falar, não, eu posso agregar com um pouquinho aqui. Eu quero deixar a minha marca no mundo. Esse é um ponto muito importante. Perfeito. Vamos então passar às recomendações da semana. Desta vez não vou ser eu que vou dar aqui nenhuma sugestão, mas tenho aqui o meu convidado que vai fazer isso por mim. Gleison, em livros, o que é que nos traz? O que é que recomendas aqui ao público que nos ouve? Para quem quer se desenvolver enquanto empreendedor, acredito que a coleção de livros das 10 leituras essenciais da Harvard Business Review, eles cumprem muito bem com o que se promete. Mas se for o quesito de criar startups, um livro bem interessante é Startup Enxuta. Você consegue ter alguns conceitos que vão facilitar a sua jornada na hora da construção. Isso é muito bacana. Em relação a filmes, trouxeste também uma sugestão, correto? Sim. O Menino que Descobriu o Vento é um filme muito bom, porque ele fala sobre essa questão de você não aceitar uma realidade. Como eu falo, eu inconformado, mas é a mesma coisa. Ele buscou conhecimento, ele buscou aplicar esse conhecimento, porque ele viu que existia uma realidade muito triste e a partir dos materiais que ele tinha dentro da sua comunidade, ele criou um moinho de vento que conseguiu gerar água para sua comunidade. Então, ele resolveu uma dor. Ele é um empreendedor. É quase como tu! Está na Netflix o filme, não está? Acho que sim. Sim, acredito que sim. E em termos de notícias ou de referências bibliográficas, o que é que gostavas de deixar aqui aos nossos ouvintes? Bom, tem algumas referências. Como eu falei, a gente fala muito sobre o futuro vai ser distópico, mas a realidade já é distópica. Eu separei pelo menos umas 3 notícias. A primeira é que 10% do mundo detém 53% das riquezas globais. A segunda é que o tamanho de populações de animais diminuiu em 2/3 nos últimos 50 anos. E a terceira, é a mais assustadora de todas, é que a biomassa da vegetação terrestre mundial foi reduzida à metade. E se pegarmos um panorama daqui do Brasil, por exemplo, existe um lugar chamado Mata Atlântica. Eu tive a oportunidade de visitar aquele bioma muito diverso, incrível, lindíssimo, mas apenas 3% dele, por conta de uma grande expansão de cidades, o bioma foi praticamente quase extinto. E uma empresa, por exemplo, com o nome Votorantim, fez a compra de pelo menos mais de 1% daquele terreno. E hoje virou a reserva Votorantim. Então isso é muito bacana, porque a gente vê a empresa se preocupando com o impacto. Esse é um exemplo claro de como pode acontecer um impacto em cadeia, como eu tinha citado lá na frente. Perfeito, Gleison. Queres dizer alguma coisa? Está à vontade, tens este tempinho agora final. Não sei se queres dizer alguma coisa a quem nos ouve. Por agora, só tenho a agradecer, Ana, por ter me convidado, por ter acreditado. Eu achei muito bacana, como eu estava conversando contigo, eu já tinha a ideia de um dia fazer um podcast, mas... É a rampa de lançamento, agora crias o teu. Participado de um podcast, e isso é muito bacana. É muito legal. Terminamos assim esta maravilhosa conversa aqui no Fala Fala. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, Gleison. Acho que foi uma conversa extremamente interessante. Aqui do outro lado do oceano, mas com os mesmos propósitos, com ideias muito boas, com projetos muito bons. Da minha parte é tudo. Queria agradecer aqui aos nossos ouvintes que nos acompanharam nesta conversa e até o próximo episódio. Obrigada! Perfeito. Obrigado, pessoal.